E aí, pessoal, o Bruno aqui falando, trazendo um vídeo novo para vocês, abrindo a semana aqui com vocês. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo falando o que aconteceu com o TCG Pocket, né, para mim. Ele foi um jogo super sobrecarregado, mas aí eu vou encorajar vocês que pararam de jogar também, assim como eu, né, já faz meses que eu não jogo, a fazer o que eu vou recomendar nesse vídeo. Entra aqui no Google Play Store, digita aí Pokémon TCG Pocket e, cara, instala o jogo, entendeu? É o que eu vou fazer. Ainda não tive coragem de fazer isso, mas eu acho que é a melhor forma de você recomeçar algo que você parou, entendeu? Você revisitando aquilo ali, entendeu? Então, tipo assim, eu vou instalar o jogo e vou abrir. E aí o que tiver ali na tela que eu for vendo, eu vou, assim como a primeira vez, né, que eu instalei o jogo, fui descobrindo, eu vou descobrindo as atualizações, tá bom? Talvez até você esperava que esse vídeo fosse dar alguma dica, ensinar alguma coisa, mas para falar a verdade, essa é a dica, né? Não deixa de jogar só porque o jogo for complicado, ou de repente tá muito sobrecarregado, né? Eu acho que eles cometeram esse erro. Muita coleção saindo perto da outra. Mas, tipo, você só vai saber se tá bom ou não se você instalar lá de novo, né, o jogo, caso você tenha desinstalado. E se você desinstalou, é melhor ainda, que só abrir lá, atualiza ele e ver a telinha, tá bom? Esse é o videozinho aí que eu trouxe pra vocês hoje. E próxima vez que eu tiver coragem aí de ter feito isso aí, eu trago um vídeo aí trazendo umas gameplay pra vocês. Tá bom, pessoal? Desejo um ótimo dia aí pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço aí. Pessoal, Bruno aqui falando na tentativa de mais um vídeo novo com vocês. Tentei agora há pouco fazer o TCG Pocket, né? Só que não sei se vocês chegaram a ver que caiu minha live. E eu expliquei lá no grupo do canal, na comunidade, né, o motivo, porque eu não vou fazer mais conteúdo de Pokémon. Não é culpa minha, né? Mas eu não quero dizer quem é o culpado, mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, né? Acontece coisas chatas assim, já me desanima de fazer vídeo no dia. Só quem produz conteúdo sabe como é que é. Mas como numa emergência de tudo, quando eu não tenho ideia mais nenhuma para fazer, eu venho aqui e faço a série comentando cartas aleatórias de Magic. Que é a série onde eu venho aqui no aplicativo Manabox, aplicativozinho aqui do Magic, né? E ele tem a opção aqui, ó, cartas aleatórias. E aí eu vou comentando, escolho uma, aparece, clico ali, vai aparecer uma carta aleatória do Magic. E eu vou comentando algumas vezes, tá bom? Então isso é uma maneira de eu fazer algum conteúdo, não ficar parado. E quando não tem mais saída do que produzir, tá bom? Vamos lá, a gente vai comentar. A gente poderia comentar algo específico, né? Talvez cartas de uma coleção. Seria interessante se tivesse chat agora para isso. Mas vamos fazer o seguinte: vamos filtrar aqui e vamos ver que coleção é a última coleção, né, que lançou, que foi Super Mario Heroes. Depois disso a gente vai ter agora o Hobbit. Eu não sei o que fazer. Vamos tentar fazer o seguinte: vamos comentar Hobbit. Vamos comentar cartas aleatórias, tá bom? Vou colocar aqui Hobbit. E aí vai aparecer uma carta aleatória e a gente vai comentando. A gente tem aqui esse anão artesão. Ele é uma criatura incomum de custo 2, o barra 1 tem golpe duplo. E ainda tem uma habilidade. Ele diz que quando ele entra, a gente cria um equipamento incolor. Com o nome de Machado, que tem que equipar 2. A criatura ficou mais um mais zero. Cara, existe uma criatura de custo 2, um marrom com golpe duplo. E esse aqui é só isso. E esse aqui já tem uma habilidade, e essa habilidade favorece o golpe duplo dele, porque o equipamento dá mais um mais zero. Então, muito bom. Inclusive, pessoal que joga Pauper Commander, não sei como é que anda, né? As regras de Pauper Commander, agora que a gente tem bastante criaturas lendárias comuns, né? Mas se ainda existe a regra de uma criatura incomum, mesmo não sendo lendária, poder ser comandante, esse aqui é um comandante interessante. Vamos aqui para a segunda. Temos aqui a Regimentar Goblin 1. Se essa mágica foi conjurada do cemitério, a gente ia Regimentar Goblin 3 ao invés disso. E ela tem que recapitular. Essas cartinhas aqui, tem essa, tem uma branca também, né? Faz a mesma coisa. A mesma coisa eu digo assim, de fazer um efeito e fazer 3 vezes mais. A primeira vez que eu vi uma delas foi a carta que tava. A arte é o Teferi e uma personagem feminina. Eles estão tentando decifrar uma bola, né? Que é para poder. Eu acho que para pegar aquele objeto lá para destruir Dominária, para não deixar de Dominária ser destruída. É uma carta seguinte, ela custa 1 azul.
você vai investigar, e se você usa do cemitério, você investiga 2 ou 3 vezes. Agora eu não tô lembrado. Mas ela também tem recapturar. Recapitular, tá bom? Então essa aqui é a versão vermelha. E não preciso nem dizer que eu achei muito maneiro, né? Aqui tá 1,77, eu espero que ela baixe de preço. Pra eu fazer os nossos preconzinhos aí que eu posto aqui no. Que eu posto lá no grupo. Entre virada, adiciona a preta ou a vermelha. A gente pode pagar 4 viradas e sacrificar e colocar 2 contadores num Goblin ou no Orc que a gente controla e é uma carta comum. E eu sou da época, pessoal, se essa carta fosse lançada na minha época, ela seria rara, tá bom? Porque os terreninhos que existiam na época aí que eu comecei a jogar, eles entravam virados, só geravam uma mana ou outra e não tinha mais nenhuma habilidade, e eles eram incomuns, tá bom? Esse aqui agora tem uma habilidade. Então, por exemplo, eu sou da época que surgiu as Scrylands, né? Ali de Teros, entrou em jogo virado, adicionou um ao outro e quando entra usa evidência um. Hoje em dia, eu não lembro se ela é rara hoje em dia ainda, né? Mas eu acho que tem cartas assim, essa aqui, por exemplo, né, num deckzinho de Goblin Orc, ela é mais útil, né, do que a Scryland. Então acho que isso é legal, pra falar a verdade, tá bom? Eu acho isso bem legal, tá bom? É uma carta que vai jogar no Pauper e desde que ela seja barata, né? Então fica assim, um Power Creep. O Power Level fica mais justo, tá bom? Porque tem muitas cartas quebradas e cartas agora estão tentando acompanhar essas cartas, então os terrenos estão surgindo assim comunzinhos, né, de 2 cores estão chegando nesse nível aí um pouquinho. Vamos lá, temos um comandante, Anombardo, esse aqui é comum. Eu tô achando muito maneiro sair comandante comum. Só que eu tô achando eles muito fraquinho, né? A gente tem comandante de custo 2, 2, 2 só, sem habilidade nenhuma. Eu sei que a gente. O pessoal joga Commander, né? O pessoal joga Commander. Eu sei que também tem decks de lendárias, né? Mas, cara, ele é lendário, né? O nome já diz. Ele precisa ser melhor do que os outros. Inclusive, eu tava vendo um sobre a Marvel, né? Sobre aquela personagem da Marvel que consegue viajar nos universos e ela não existe outra cópia dela, né? Só existe uma versão dela em todos os universos, né? Eu acho. Eu esqueci o nome dela, mas parece no Multiverso da Loucura, né? No Doutor Estranho. Mas é isso aí, a criatura lendária seria isso, não existe ninguém como ela, né? Então, uma criatura de custo 2, 2, 2, a gente tem um Perseguidor da Glória. A criatura já tá irrelevante, né? Mas esse aqui, ele pelo menos tem habilidade. Ó, custo 3, 3, 3, tem Story, né? Essa mecânica nova. Só isso já torna ele diferente, né? De uma criatura de custo 3, 3, 3. E ele ainda diz que enquanto a nossa história estiver. Vamos chamar assim, né? Contada. Enquanto a nossa história estiver contada. Não é exatamente esse nome, então estou inventando. Que não tem uma tradução para português, pelo menos sem ser no Arena. Ele fica com mais um mais zero vigilância. Eu acho que poderia ser muito bem mais zero mais um. Faria mais sentido, né? Ele ficaria um 3/4 aqui do que um 4/3. Mas como muitas cartas sai com essa coisa de contrariar, né, a gente, né, a habilidade ali, que custava, né? Se ele tem vigilância, poderia ser mais zero mais um, né? Mas tudo bem. É uma carta legalzinha para ser um comandante de um Commander Pauper. Vamos lá, temos aqui uma carta com aterragem, um encantamento, na verdade. Quando ele entra, quando o terreno entra, né? A gente faz a aterragem, a gente coloca um controle de mais um uma criatura. Podemos pagar 7 para fazer esse encantamento se transformar num urso. Com poder e resistência igual ao número de terrenos que a gente controla. Custo 2, ficar colocando contadores é bem legal. E poder virar uma criatura também, sem precisar ser sacrificado, é bem interessante. Gostei, cara. Bem legal. Deckzinho. Inclusive, eu tenho uma deck da Toff, né? De Avatar. E aí, meu deck é baseado em aterragens. Essa aqui seria uma carta que entraria no deck legal. Serviria pro deck. Vamos ver aqui com mais. Temos aqui um The Arkstone. Quem conhece o filme vai saber o que é. Eu já não lembro, embora eu já vi o filme. Mas é um objeto aqui mágico. Ele é uma aventura, além de ser um artefato lendário. Custo 3, você tutora uma criatura lendária e coloca na mão. Muito legal, forte pra caramba. E ainda como artefato, ele dá mais um para as criaturas. E na fase final a gente compra uma carta. Muito, mas muito forte. O único problema dele é ser custo 5, né? A parte dele como artefato lendário. Mas tá justo, cara. 2 mágicas em uma, né? A gente pode ficar conjurando ele como uma aventura ali.
tutorar e depois deixa lá pra poder, quando a gente tiver mana, né? A gente conjurar como artefato. Bem legal. Bem fortinho. Goblin Soldado, custa 3, 3. Quando ele entra, ele destrói outra criatura. Seu controlador arregimenta Goblin X, sendo X o poder daquela criatura. Se você controla aquela criatura, você compra uma carta. Muito maneiro. Ele é raro, né? Mas não é por isso. Eu não vi aqui a raridade dele, eu já achei ele forte. Porque a gente tem o Chupa-Cabra, né? O Chupa-Cabra ele entra quebrando uma criatura. Somente faz isso. Ele é custo 4, esse aqui é custo 3. Tudo bem que ele te dá a condição, né? Vai regimentar. Mas você, de repente, consegue tirar uma criatura com poder baixo problemática, né? Talvez aí uma barreira. O oponente não vai regimentar. Em uma emergência, você quebra uma criatura sua para poder ainda comprar uma carta. Bem fortinho aí. E agora que eu vi, é lendário, cara. Dá um ótimo comandante, cara. Muito maneiro. Tá bom? Me interessou. Não é um deck que eu montaria, tá, pessoal? Agora, depois dos meus mais de 20 anos jogando Magic, eu tô me interessando pela cor preta, né? Normalmente eu sempre evitei pelas artes, né? Ser meio pesadas. Mas eu ainda não montaria um deck com esse comandante ainda não. Vamos ver aqui o seguinte. Olha só, o meu celular ele tá travando de vez em quando a tela, tá? Talvez eu vou ter que bloquear ela e voltar. Não sei se isso vai cortar a live. Mas vamos lá, temos uma saga de custo 4. Ela entra dando 6 de dano numa criatura que o oponente controla. Na primeira lore. Na segunda você destrói um artefato que o oponente controla. E na terceira e na quarta vamos adicionar uma mana vermelha. E eu não lembro dessa cena. Eu lembro um pouquinho dessa cena, cara, no filme. Que é a parte que eles sobem, né, no arbusto, né, os anões, né, os halflings, né, os anões e o Bilbo. É isso mesmo, eu tô vendo lá em cima o Gandalf, né, mas eu me lembro que era o Bilbo também, eles ficavam tacando, né, coisas nos lobos, que nem tá aparecendo ali mesmo, né. Não sei se vocês estão percebendo, ó, são pedras, né, que o Gandalf ele bota magia, eles ficam tacando nos lobos para poder afugentar ele. Eu não lembro o que acontece depois, não lembro se eles faz aquele truque que a gente já viu em desenhos, né? De pegar outra árvore, puxar e fazer uma catapulta, né? Eu não lembro o que que acontece. Até porque esse filme, cara, já faz anos que eu vi praticamente quando saiu, né? Preciso rever. Mas como carta de Magic é legal, vai dar 6 de dano por 4 manas. E ainda fazer efeitos aqui que são positivos pra gente. Vamos lá, custo 4. Encantar a criatura, ela fica com mais 2 e voar. Por 4 manas, a gente volta essa carta do cemitério para o campo anexado numa criatura que te controla, com poder 1 ou menos. E, cara, só o fato dela ser híbrida, né? De azul e branca, no deck Azorius, né? No deck azul e branco, ela vira uma carta incolor, vamos dizer assim, né? Qualquer mana que a gente pagar, a gente vai conseguir conjurar ela. E eu achei bem legal, um encantamento bem interessante. Uma parte do filme aí que eu não lembro também. Aqui do Bilbo fugindo, né? Parece até com a parte do Senhor dos Anéis, né? Que o Frodo está sendo resgatado, né? Interessante. Temos aqui parte de friendship. Não sei a tradução, né? Parte é parceiro. Friendship. O que é friendship? Amigo? Amizade? Parceiro de amizade? Seria isso? Mas vamos lá. Encantamento de custo 5. Toda vez que uma não ficha criatura que você controla morrer, você vai revelar o topo do seu Grimório até revelar uma criatura. Se seu valor de mana é menor ou igual o número de terrenos que você controla, você coloca ela no campo. Se não, você coloca na sua mão. Depois você embaralha, essa habilidade desencadeia apenas uma vez. Então vamos lá, uma criatura morreu, que não seja ficha. A gente revela o topo, se for uma criatura com valor de mana menor ou igual ao número de terrenos que a gente controla, a gente coloca no campo, senão coloca na mão. Se a gente tiver 5 terrenos, né? Aqui, por exemplo, custo dela é 5, né? Então vamos dizer que aconteça no turno que a gente baixou ela. Morreu uma criatura não ficha, a gente vai revelar o topo, se for de valor de mana 5 ou menos, coloca no campo.
Quanto mais terreno a gente tiver, melhor. E aí eu tô me dando conta, que é uma carta também que seria bem legal. O meu deckzinho da Toff, né? Fosse dar um upgrade aí nele. Ele mexe com terreno. Só que o meu deck da Toff, a diferença dele é que a base dele não é criaturas pesadas, né? São criaturas de custo alto. Então aqui tem que mesclar a questão do terreno, né? Você saber colocar cartas que vão fazer sinergia com o terreno, tipo, pra estar rampando, né? Pra estar estourando o terreno pro campo. E ter criaturas pesadas no deck, né? Pra você estar conseguindo colocar no campo. De preferência, criaturas que vão ter um custo alto. Vamos lá, o que a gente poderia fazer? Uma criatura de custo alto. Eu acho que o mais interessante que seria de criaturas de custo não tão alto, mas com poder, resistência alto, né? Ou talvez uma habilidade forte. Uma carta que como ainda não lançou, se bem que teve pré-release, né? É isso mesmo? Eu tô meio perdido no Magic também esses dias aí. Não sei se já tem gente jogando com essas cartas, mas eu acho que pra mim mesmo eu vou ficar um bom tempo sem jogar, porque são cartas normalmente que eu não uso no meu deck, né? Cartas assim, mais de R$ 1. Vamos lá, dá 3 de dano em cada não dragão criatura por 4 manas. E adiciona 4 manas de qualquer combinação de cor, só que só pode usar isso pra conjurar dragão. É um feitiço pra tribal de dragões, né, cara? Deckzinho de tribal de dragões, ou talvez um deck de metamorfos. 3 de dano é pouco. Pra não dragões, né? Se a gente pegar criaturas do oponente que seja dragão. Mas adicionar mana pra conjurar dragão spell é interessante. Meio que você vai conjurá-lo de graça, vamos dizer assim, né? Tá, cara. Eu não sei. De todas as que eu vi até agora, essa foi a que eu menos simpatizei. Não sei por quê. E olha que estão falando da vermelho, né? Cor vermelha que é a minha cor favorita do Magic. Temos aqui, prometa um tesouro, né? Então você pode dar um tesourinho pro oponente quando você conjura ela. Aí você reanima uma criatura pra mão. Se você prometeu esse tesouro aqui, os jogadores não podem jogar mais esse turno. Na verdade, não volta a criatura pra mão, não. Volta a mágica pra mão do seu dono. Então, vamos dizer que é a versão anula do branco. Se essa ideia, né, de tentarem fazer uma anula branca, vamos dizer assim, aqui já temos anulas brancos, né? Mas isso aqui não chega a anular, ele volta pra mão do seu dono. Ele contém, né, vamos dizer assim, contém uma mágica durante um turno. E se a gente dá um tesouro pro oponente, ele não conjura naquele turno. Cara, eu gostei muito da ideia, tá bom? Colocaria em qualquer deck meu branco, pelo menos, né, pra tá cobrindo um slot aí de side, né? Pegar decks aí que o oponente vai usar cartas específicas para aquele deck dele. Bem legal. Uma floresta, a melhor carta do Magic, né? Terreno básico, floresta, terreno, montanha, planície. Porque são cartinhas que você. Mesmo que você enche seu deck de terrenos de duas cores, os terrenos básicos sempre vão ser bons, né? E eu posso só dar uma observação, né, pessoal? Dizer que aqui onde eu moro, aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui no bairro perto de Bangu, né? A loja mais próxima aqui é Bangu, no bairro de Bangu. E aí é muito difícil encontrar terreno. Inclusive, um pedido meu voltou para a loja ontem. Tava no correio, chegou nos correios aqui e acabou voltando porque não entregaram aqui na minha casa. E era justamente terreno, né, que é o meu deck de samurais. Eu vou ter que pedir de novo para poder enviar, pagar o frete, né? Tive problema de saúde, não consegui ir lá pegar. Não ando tão bem, né? Mas os terrenos básicos, cara, tá difícil encontrar aqui pra caramba, né? São terrenos que eu uso em todos os meus decks. Eu só gosto de colocar terreno básico no deck. Não coloco nem terreno que entram virado, não. Elfo de custo 2, 1/2, vigilância. Toda vez que outro elfo que você controlar entra, ele ganha mais um. Vira, adiciona X de qualquer cor. Sendo X o poder dele, só use isso para conjurar elfos. Eu achei que ele fosse comum, agora que eu fui ver ele em comum. E por isso que eu tô vendo que ele realmente tem várias habilidades, né? Bem legalzinho aí. Um deck de elfos aí. Mais um elfozinho aí pra tá preenchendo o deck de elfos. Se bem que já temos bastante elfos aí fortes, né? Custo 6/4/4. Cada criatura que se controla com contador de mais um tem ameaçar.
que é a parte dele criatura, e como uma aventura, é custo 2 você vai regimentar Goblin 2. É, perfeito para deck de regimentar. Que o exército já entra com contadores, né? Sendo que aqui é cada criatura que você controla com contador. Então será interessante ele estar num deck de arregimentar Goblin, arregimentar Orc e arregimentar um exército, né? No caso dos zumbis. E se puder, ainda regimenta ainda Fractus, né? Que ainda tem aquele Fractus que regimenta Fractus. E aí você vai estar dando bônus de mais um para todo mundo, né? Mas claro, né? Pra ficar temático, né? Eu acho que seria mais legal aí um deckzinho de arregimentar Goblin e Orc. É, pessoal, vamos à última aqui, né? O vídeo já tá ficando grandinho. Quando essa criatura ataca, ela ganha mais um para cada outra criatura que você controla. Custo 5, 2, 5 voar. E eu acho que não custaria nada ela ter uma vigilância. E estamos falando do branco. O branco não vai ter ímpeto, né? É, eu não sei. Tem que ela custa 5, né? Não teria como ser custo 4 com essas habilidades todas. É que eu não sou muito fã de criaturas de custo 5. Porque eu, geralmente o 4, custo 4, eles conseguem equilibrar o power level, né? A gente tem, por exemplo, a Shieldred, né? Apocalipse, que é uma criatura de custo 4. Ou é custo 4 ou custo 5? Eu não tô lembrado agora. Vamos lá. Vamos ver aqui. Apocalipse. Só pra. Já que é o último. Já que é a última carta que apareceu mesmo. Olha o que eu falei pra vocês. Ó. Custo 4, 4, 5, toque mortífero. Duas habilidades incríveis. Aí tu bota uma Shieldred de custo 5, né? Tu inventa uma Shieldred de custo 5, ela é nerfada. Então parece que o custo 5, ele é o meio termo entre o 4 e o 6, né? Que seria ali custos. Valor de mana, né? Onde eles concentram o power level, né? Eu não sei como que eles medem, né? Como que é feito as cartas, baseado em quê. Mas o custo 5 eu tento evitar usar ele. Que eu sinto, né? Que o jeito, né, que é feito, ele é fracionado. Ele usou frações para poder basear o power level da carta. E aí, talvez o custo 5 ali, alguma carta, né, alguma habilidade fica no meio, né? Ali, um ponto e meio, por exemplo, né? Criatura que seria 3-3, ela fica 3-2 ou 2-3, entendeu? Justamente porque você é um número quebrado de pontos, vamos dizer assim, né? Pra você estar distribuindo, né, na hora de estar construindo aquela carta ali. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, tá bom? E é isso aí, tá, pessoal? Fiquem com Deus aí. Obrigado por ter assistido. E aí, pessoal, o Bruno aqui falando, trazendo um vídeo novo para vocês. Pessoal, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo da série Magic Criação, que é a série onde eu trago um comandante e ideias baseado na caixa de texto dele, né? Para poder vocês buildar aí, né? Tá dando ideias para vocês buildar o deckzinho dele. E hoje estou trazendo aqui um comandante que vai sair ainda em Star Trek. O texto dele é bem simples, mas eu consegui achar algumas opções interessantes, né? E isso talvez seja útil até para quando vocês montar outro tipo de deck com as mesmas habilidades dele, tá bom? No caso aqui é um tribal de Klingon, que na verdade é tribal de Cruz, né? Diz toda vez que um Cruz atacar. Eu não sei que tipo de criatura é esse, não apareceu para mim aqui no aplicativo ainda, mas eu coloquei aqui um metamorfo para representar, tá bom? Mas se tem aqui o texto, esse tipo de criatura no texto dele, quer dizer que vai aparecer, tá bom? Vamos lá, custo 3, 2/2. O tipo dele é Klingon Office, uma criatura aqui com uma aparência diferente. E ele diz toda vez que Cruz ataca os. Ah, verdade, ó, é os Klingons. Vamos lá, toda vez que Cruz é o nome dele. Toda vez que ele atacar o Cruz, os nossos Klingons atacantes vão ganhar mais um até o final do turno. Então aqui na verdade é um tribal de Klingons, tá bom? Tipo de criatura aí que eu ainda não sei qual que é, tirando ele, tá bom? Mas, né, a lógica, né, o óbvio é que tem exatamente esse tipo de criatura na lista. Né, esse que talvez eu nem precisaria mostrar, mas, né, por questão de vídeo mesmo, né, poder colocar os conteúdos direitinho no vídeo, né? A gente tem aqui um metamorfo para representar esse tipo de criatura, tá bom? É lógico que vai ter criaturas desse tipo.
A gente pode também estar equipando, né? De preferência equipando, tá, pessoal? O equipamento é bom, porque se o nosso comandante sair, ele não vai, ele vai estar ali ainda, então a gente consegue aproveitar de novo. Né? A gente tem aqui mais um, mais zero ímpeto para a criatura. Isso porque o nosso comandante diz que toda vez que ele atacar, né? Toda vez que o Cruz atacar. E aí, se você equipar essa botinha aqui, por exemplo, né? Mais um, mais zero ímpeto, ele vai atacar no turno que entrou. Já vai desencadear a habilidade, tá bom? E se ele for removido, né? Uma coisa que praticamente vai acontecer em algum momento, né? De algum jogo seu, você vai estar com o equipamento ali para equipar de novo, tá bom? Essa é a vantagem de você colocar equipamentos. Então, ele vai atacar e aí vai desencadear essa habilidade. Os atacantes Klingon vão ganhar mais um, mais um. E aí temos aqui, né, cartas que fazem alusão a tipos para você escolher, ou os próprios Klingons, né? Eu não sei quais cartas vão sair. Talvez saia um Lorde dos Klingons, né? Sinceramente, eu não sei que tipo de criatura é esse na série. Né? Star Trek é uma série que eu não conheço. Eu conheço Star Wars, né? Star Trek eu não conheço nada, 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 tá bom? Mas aqui no Magic, né? Pelo menos eu posso dizer um pouquinho, né? De questão de gameplay. A gente tem esse veículo, ele deixa nossas criaturas do tipo que a gente escolher com mais um, mais um. Isso é interessante, inclusive eu comprei essa carta essa semana, chegou para mim. Eu não conhecia essa carta, ela tá baratinha, pessoal. Aqui tá marcando 1,98, mas até semana passada tava menos de R$ 1. É lógico que a gente consegue encontrar mais barato que isso em alguns lugares, tá bom? Mas é isso aí, dá bônus pro nossos Klingon além do nosso comandante. Eu trouxe aqui um exagero, tá, pessoal? Mas estamos falando de Magic, né? Magic, né? Esse vídeo vai ficar aqui praticamente para sempre, né? Desde que o YouTube não saia do ar. A gente tem o Memorial de Acroma. O interessante do Memorial de Acroma aqui, de várias habilidades que ela vai dar para nossas criaturas, o que me interessa aqui é o Vigilância, tá bom? Então ele dá várias habilidades e o Vigilância. E o que eu tô querendo falar é que, como o Magic é um jogo que tá sempre saindo coisa nova, pode ser que saia um encantamento ou um equipamento, né? Encantamento eu acho muito difícil, vermelho. Mas muito provável que saia em algum momento algum equipamento que dê vigilância para nossas criaturas. E aí seria muito melhor, né, do que tá colocando o Memorial de Acroma, que além de ser uma carta cara, é uma carta de custo alto. Isso porque, cara, o nosso comandante ele vai dar mais um para os nossos Klingon atacantes. Quando eu vejo mais um, né, em criaturas, eu só vejo duas coisas na minha cabeça. Se tem mais um na defesa, ele tem que ganhar uma habilidade de vigilância, tá bom? Ou alguma habilidade que vai aproveitar a defesa. Então, quando o nosso comandante atacar, nossos Klingon vão ganhar mais um. Se é mais um de defesa, então é interessante ele estar com vigilância, tá bom? Aí que entra o memorial de Acroma, mas como eu estou explicando para vocês, fica muito melhor algo que dê só vigilância, a gente não precisar gastar uma mágica de custo 7. Ao mesmo tempo, também, né, nosso comandante ele dá mais um de ataque. E do mesmo jeito que vale a pena investir na defesa com alguma habilidade, a gente tem aqui uma instantânea que dá iniciativa para nossas criaturas até o final do turno. Isso porque ele dá mais um. Então ele vai dar um de ataque e um de defesa. Só que ao contrário da defesa, principalmente no vermelho, né? A gente tem muitas coisas no vermelho que vai se aproveitar desse bônus de ataque. Como, por exemplo, golpe duplo. Temos o ameaçar, né? Coisas que dobrem dano, tá bom? É interessante aí para estar botando um deckzinho dele, pelo menos do meu ponto de vista. E a gente fecha aqui com ímpeto também. Eu acho que é super interessante a gente ter um encantamento, artefato, qualquer coisa que dê ímpeto para nossas criaturas. Isso porque ele diz que toda vez que ele ataca, imagina ele já com ímpeto, tá bom? Com aquele equipamento lá. E ainda com esse encantamento aqui, né? Como é que é o nome desse encantamento? Fervor, né? Ele dá ímpeto para nossas criaturas. E aí os nossos Klingons vão atacar, já entrar atacando. Então todo mundo já vai entrar atacando com mais um. Essa é a ideia, tá bom? Pra gente tentar deixar o mais rápido possível. É óbvio, né, que a gente tá falando de um deck casual, né? Eu não sei também como é que vai sair os 90. Os outros Klingons, né? De repente saia um aí bem fortinho. Talvez até combo, né? Não sei. Então, isso a gente só vai saber quando sair. Mas, né, assim, pelo que você vê, é um deckzinho pra brincar, né? Mas o máximo que você puder acelerar o jogo, melhor, tá bom? Ainda mais que no Commander, que no turno 3 aí, dependendo de contra quem você estiver jogando, já tem comandante de custo 5 no campo. Então foram essas ideias, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo um ótimo início de semana aí. Quero agradecer especialmente o pessoal lá do grupo, né? Do canal do WhatsApp, tá bom? Quem quiser entrar no grupo aí, entra no primeiro vídeo do canal, qualquer vídeo normal, né, que não seja live, vai estar o QR Code, tá bom? Para você estar lendo, entrando no grupo lá do WhatsApp, tá bom? Vocês fazem parte também lá. Então, fiquem com Deus, tá, pessoal? Até a próxima.